Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 1, e nós vamos ler versos 16 e 17. Romanos capítulo de número 1, 16 e 17. Eu vou ler. Paulo dizendo: pois não me envergonho do Evangelho. E ele explica na visão dele o que é o Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei? Não. Onde é que a justiça de Deus se revela? Se revela no Evangelho. Ah lá, agora Paulo mostra uma coisa interessante, de fé em fé. Ele mostra uma coisa crescente, é de fé em fé. Significa que a fé no Evangelho, nós vamos falar isso provavelmente a live que vem, é uma coisa crescente. Cresce o conhecimento, cresce a fé. De fé em fé, como está escrito, o justo ele vai viver como? Pela fé do pastor, do missionário, do líder? Não, ele vai viver por meio da sua própria fé. Agora, por que nós estamos meditando na carta de Paulo aos Romanos? Se eu quiser entender com clareza o que é o Evangelho da Graça, eu tenho que conhecer a carta de Paulo aos Romanos. Por quê? Porque Paulo, ele expõe o que é o Evangelho na carta dele aos Romanos. Evangelho não é isso, você está com um problema, vem para a igreja que vai resolver. Isso aí não é Evangelho, é uma boa forma de atrair as pessoas. Aí a pessoa vai na igreja e vão falar: você tem que fazer uma campanha disso, campanha daquilo, tem que pagar um preço, tem que pegar tantos envelopes. É isso que vão falar para ela. O marido foi embora de casa, aí a mulher vai lá, vai ouvir assim: vem aqui, que você vai fazer uma campanha e o seu marido vai voltar. Isso não é Evangelho. Você está apertado financeiramente, vem aqui no Congresso da Prosperidade que você vai prosperar. Isso não é Evangelho. Isso é uma linguagem atrativa, mas que não é o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus, o centro dele é o Cristo crucificado, aquilo que aconteceu na cruz, e todos os benefícios que vieram da cruz para cada um de nós. Naturalmente que quando eu tiver compreensão do Evangelho, eu vou ter uma visão da vida diferente. Então pode ser que o relacionamento conjugal melhore, relacionamento com os filhos melhore, a vida profissional melhore, a vida financeira melhore, por causa do conhecimento do Evangelho. Mas não porque eu fiz campanha para isso, para aquilo, para alcançar as coisas, sem entender o que é o Evangelho. Então, para mim ter clareza sobre o que é o Evangelho, eu tenho que conhecer bem essa carta de Paulo aos Romanos. Então, nós temos várias lives trabalhando em cima dela. Então, Paulo está dizendo o quê nesse verso 16 e 17? Ele não se envergonha do Evangelho, já explicamos isso, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o Evangelho e o poder de Deus? O poder de Deus é um conhecimento que chega na minha vida, na minha mente, um conhecimento do Evangelho. E quando esse conhecimento chega em mim, ele me estrutura. É um conhecimento que vem, que desperta o meu espírito e traz um poder para a salvação daquele que acredita no Evangelho. Então o Evangelho não é acreditar em qualquer coisa. O Evangelho é acreditar naquilo que foi revelado ao apóstolo Paulo. O Evangelho não é: vem aqui, eu vou te dar uma água ungida. Não leve a mal que eu falo muito isso. O Evangelho não é acreditar num pouquinho de sal grosso, uma rosa ungida, levar para casa. Isso aí não é fé, isso é loucura. Você está crendo em coisas que não é o Evangelho. Você está tendo fé em coisas inanimadas que não é o Evangelho. Então o Evangelho é um conhecimento daquilo que Cristo fez na cruz, dos benefícios de tudo que aconteceu lá, que chega na minha vida e manifesta um poder de Deus que vai me salvar. Então é um conhecimento preciso, verdadeiro, coerente com a verdade, que vai me libertar e vai manifestar essa salvação na minha vida. Então Paulo está dizendo isso. E ele diz mais, vou ler de novo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Hoje nós vamos falar isso. Visto que a justiça de Deus se revela aonde? No Evangelho.
Então, o que é essa justiça de Deus que se revela no Evangelho? Que justiça é essa de Deus que se revela no Evangelho? Por que Paulo não diz que essa justiça de Deus se revela na velha aliança, se revela na lei? Ele diz a justiça de Deus, uma justiça que vem de Deus, não é justiça humana. Ela se revela onde? No Evangelho. Então, para mim, colaborar com você, para que você venha entender o que é essa justiça que Paulo está falando, nós vamos trabalhar muito na palavra de Deus e repetir coisas que você já sabe. Mas vamos lá, então vamos para a palavra Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis 2, primeiro livro da Bíblia. Aqui na igreja, quem vem tem que aprender a folhear a Bíblia, né? Não vou pôr aqui escritinho, aí a pessoa fica preguiçosa, nem traz Bíblia na igreja porque vai aparecer escrito lá. Aqui tem que trazer Bíblia, folhear a Bíblia. E vou brincar, não é só ir lá no fundo pegar uma Bíblia, não. Tem que trazer a sua de casa. Né? Trazer a Bíblia, vir, folhear, aprender a manusear a palavra de Deus. Viu? Porque pegar lá no fundo tem uma meia dúzia lá, pode pegar, eu estou brincando com você. Mas aqui vai aprender a folhear a Bíblia, saber onde estão os livros, na marra, né? Então, Gênesis, capítulo de número 2. Vamos ler verso 15 e 16. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente vai acontecer o quê? Morrerás. Capítulo 3, só vou ler o verso 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Verso 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comestes, maldita é a terra. Olha, preste muita atenção nisso. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas, olha o trabalho suado para ter pão. Em fadigas obterás delas o teu sustento durante todos os dias da tua vida. Continua, ela produzirá cardos e abrolhos, as coisas espinheiras espinhosas que matam a semente boa. Tu comerás erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, até que morras, né? Pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Eu preciso entender o que aconteceu aqui. Deus criou esse planeta, criou todas as coisas, e no sexto dia ele formou o homem, e deu a terra, o planeta, para o homem administrar. E disse assim para o homem: olha, domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, domine sobre toda a terra. Você vai ser fecundo, você vai se multiplicar e vai povoar toda a terra. E deu o planeta na mão do homem para o homem administrar. O homem seria o senhor desse planeta, ele governaria os peixes, os animais, governaria todo esse sistema terráqueo, né? Para você entender. Ele seria o senhor desse sistema. Mas Deus só deu um mandamento para ele. Não despreze isso que eu estou dizendo. Olha, aí no meio do jardim tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, você vai morrer. É como se Deus dissesse: ó, tudo que eu te dei aqui, a sua vida, tudo que você é, vai ser destruído, você vai morrer. E deixou o homem em liberdade. E nós lemos o que no verso 6 e 7 do capítulo 3? O homem e a sua mulher foram e comeram. E eles morreram. Isso que você tem que entender. Não vou explicar minuciosamente, que eu já me cansei de falar isso. Quando eles comeram do fruto, a Bíblia diz que abriram-se então os olhos de ambos. Repare bem, eles já tinham os olhos abertos. Eles não tinham dificuldade de se comunicar com Deus, de falar com Deus, de ter a presença de Deus. Eles já tinham os olhos abertos. Mas quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, esses olhos que eles tinham abertos morreu, ficaram cegos, e outros olhos se abriram, o conhecimento do bem e do mal. Então eles já tiveram vergonha deles mesmos. O que aconteceu com eles?
Eles comeram do fruto e morreram, eles se tornaram destruídos. Eles se estragaram. Lá dentro deles, o Espírito, aquele sopro de Deus. Quando Deus formou o homem do pó da terra, era um boneco. Quando Deus soprou nas narinas e o homem passou a ser alma vivente, é como se Deus pegasse uma parte de si mesmo, uma partícula. Entenda isso. O sopro vem de dentro, do interior, dos pulmões. Então, do interior de Deus, saiu uma parte, uma partícula de Deus, entrou naquele boneco feito do pó da terra e deu vida a ele. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então Deus pôs dentro desse homem uma parte de si mesmo. Isso era a vida do homem. Quando eles comeram do fruto, eles morreram. Essa imagem e semelhança de Deus foi destruída. Eles morreram por dentro. Essa partícula de Deus morreu. E o homem se tornou morto. O corpo dele passou por um estado de transformação. Entrou a morte nesse corpo. Então o homem passou a ser uma pessoa destruída. Então a raça humana é uma raça de gente destruída, pervertida, contaminada. Tem o vírus, né? O Covid do pecado e da morte. Está dentro deles, pervertendo, matando, trazendo doença, problemas sem parar. E o que aconteceu? Quando esses olhos se abriram para o mal, para as trevas, os olhos do bem, morreu, cegou-se. Então o homem morreu, se tornou um ser estragado. Você entende, olha, como pode um adulto abusar fisicamente de uma criancinha de 3, 4 anos? Eu quero que você entenda isso. Como pode um filho se levantar e matar o pai a paulada? Não é? Assassinar alguém, roubar as pessoas para ter muito e deixar uma parte da nação apodrecida na miséria e na fome. Você entende o que eu estou dizendo? O planeta está num caos. O planeta está num caos. A natureza humana é uma natureza diabólica, ruim, que faz mal, que se destrói, que se mata, que fica enferma, que tem doença, que morre. Então, desde Gênesis 3, a coisa no planeta ficou toda pervertida. A raça humana é uma raça estragada, pervertida. Isso, quando Deus olha lá do céu e olha para a terra, ele vê um cemitério total, porque ele só vê mortos. Os únicos que estão vivos aqui na terra é a igreja, os que nasceram de novo. Então é um caos total, é uma cidade que... Você já viu aquela cidade que era bonita, bombardearam ela? E aqueles edifícios, aquelas coisas foram todas destruídas. De vez em quando passa assim na televisão, você começa a andar pelas ruas, foi tudo destruído, virou um caos. Aqueles edifícios, as ruas, as praças foram bombardeadas, ficou tudo destruído. Depois da queda do homem, é isso que aconteceu com o ser humano, com o planeta Terra. Continua bonito, continua. Mas é um caos, é um planeta de trevas, é um lugar de escuridão, de perversão. O homem se tornou assim, depois eles geraram filhos e filhas, e toda a raça humana herdou esta maldição chamada pecado. Herdou essa destruição. Vou explicar de novo. Você pode ver, uma criancinha nasce bonitinha, né? Ai, coisinha. Daqui a pouco ela já está fazendo um monte de coisa louca, querendo mandar nos pais, fica nervosa e chora, que é uma coisa que começa o sambinha dela, né? E o pai tem que fazer. Daqui a pouquinho está mentindo. Aí encontra uma outra criancinha, não divide a bala, dá um beliscão, mete a mão na cara da outra. Já vem tudo destruído, tudo arrasado, tudo contaminado, né? Eu brinco bastante, são as víborazinhas. Você que teve filho e sabe o que eu estou dizendo. Porque vem tudo estragado, tudo que nasce nesse mundo, ele já vem corrompido. Por causa dessa coisa que entrou no mundo, o pecado. Olha o que ele diz no verso 17 de Gênesis 3, dizendo para Adão, Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que ordenaram não comeste, olha lá, maldita é a terra por tua causa. O que é uma maldição?
É um tipo de uma punição, né? Vamos supor que o indivíduo tem assim uma lavoura bonita, fruto quase maduro, pode ser de laranja, de uvas, seja lá o que for. Daqui a pouco aparece um tal de ferrugem, uma névoa, cai sobre aquela plantação toda. E vamos supor aquela plantação de laranja que estava tudo quase para colher, daqui a pouco aquilo começa a murchar e ficar cor de chumbo, a cinzentar, e a planta que estava bonita, ela vai murchando, e a própria laranja no pé vai apodrecendo e começa a dar aquelas larvas brancas de laranja podre, e aquilo se torna um caos. Isso é a maldição, caiu sobre a terra por causa de Adão. Maldita é a terra agora por tua causa, entrou uma maldição no planeta. E Deus vai dizendo alguns detalhes da maldição, olha lá. E ele diz o que, olha lá. E Adão disse, visto que atentaste à voz da tua mulher e comeste da árvore que ordenaram não comeste, maldita é a terra por tua causa. Olha lá. O homem hoje, você percebeu que você trabalha para viver, para comer? Você rala, se mata. Esse rala não é língua estranha, não. Viu? Senão vai nova língua, rala. Não é língua estranha, não, é ralar mesmo. Você tem uma vida com uma coisa chamada dinheiro te domina. E se você tem um pouquinho a mais, você vive melhor. Senão você vai viver pior. Você é dominado pelo dinheiro. Vocês estão entendendo? Um sistema tão maligno que ele te controla. Ele controla você. E os homens, por causa disso, eles se traem, eles se desonram, eles mentem, eles roubam, eles encobrem, eles fazem 1001 coisa. É um sistema corrompido, é ou não é? Você percebe que você trabalha, você passa a maior parte do tempo da tua vida trancado num lugar, trabalhando só para comer o arroz e feijão e nada mais. E a cada mês que se passa, começa tudo aquilo de novo e vai. E o melhor da tua vida vai ser tomado por essa coisa chamada trabalho. E é bom trabalhar, não estou desmerecendo. Isso vai te corroer. Entende? Com essa reforma trabalhista, difícil. E olha eu falando de política. Dificilmente um brasileiro vai conseguir se aposentar na condição que está hoje. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Uma coisa que está na terra, maligna, invisível, que mantém as nações debaixo de um jugo. O indivíduo é o presidente. Não estou falando do nosso presidente, não. O cara vai, pinta em borda, faz um monte de coisa errada, destrói famílias que ele nem sabe que existe. Não é? A fome cresceu no Brasil. Eu estava lendo E olha eu falando dessas coisas. Estava lendo um comentário que eles estavam dizendo o seguinte: nossa, agora a gente passa em lugares da cidade, está cheio de barraquinha nas praças, barraquinha de camping. Como cresceu o número dessas barraquinhas nas praças aqui em São Paulo, em tal lugar? Eles estavam fazendo um levantamento de como a pessoa perdeu a moradia, de como eles perderam emprego, poder aquisitivo, estão passando fome, como a miséria cresceu no Brasil nesses últimos anos. Então tem um monte de barraquinha de camping invadindo a cidade, em todos os lugares, em todas as cidades, no país inteiro. Maldita é a terra por tua causa, Adão. Isso é um pecado. Isso é a coisa corrompida que mata, que estraga, que todos nós estamos debaixo desse sistema corrompido, maligno. Então Deus disse para Adão: Adão, agora, Adão, maldita é a terra por tua causa. Agora você vai, para sobreviver antes do pecado, os frutos nasciam tudo espontaneamente. Deus teria um plano para o homem de visitar as galáxias criadas por Deus, né? Não está escrito isso, eu só estou aguçando a tua mente. O homem não ia ficar aqui plantando semente para colher, para comer, dormir e acordar para plantar semente. O jardim, as coisas brotavam espontaneamente. O homem não ia ficar ocupado em tentar trabalhar para comer. Entende? Eu acho que o homem chegaria num ponto de conhecimento de Deus que visitaria as galáxias, as criações de Deus em outro mundo, sem problema nenhum. Mas o pecado, maldita é a terra por tua causa, cravou o homem escravizado aqui nesse sistema. Esse sistema debaixo desta terra que está debaixo de maldição. Aí ele diz, olha lá, maldita é a terra por tua causa, né?
Em fadigas obterás dela sustento durante todos os dias da tua vida. Agora a terra vai começar a produzir um monte de coisas ruins. Olha, presta atenção. O lavrador, ele vai lá, tem que trabalhar na terra, trabalhar, lança semente boa. Ele tira tudo que pode ser oposição para que a semente boa cresça. Ele arou a terra, plantou a semente, está tudo marronzinho. Primeiras chuvas, o que aparece mais? Nasce mais erva daninha do que aquilo que ele plantou. Mas ele não tirou tudo, não limpou a terra. De onde vem essa erva daninha? Ele trabalhou, revolveu, limpou, tirou as raízes, trabalhou, pôs a semente certinha. Do lado dela tem uma semente maligna. Qual a função da semente da erva daninha? Matar a semente boa, é uma concorrência. Você limpa a terra, em pouco tempo, se descuidar, vem um monte de mato, um monte de capim para matar aquilo que é bom. Fora a concorrência, os insetos, as pragas, os ferrugens, que vêm da própria terra para matar aquilo que é bom o tempo todo. Por isso que existe tanto agrotóxico, tanta proteção, tanta coisa para que haja uma verdadeira colheita. Maldita é a terra por tua causa. Então ela diz assim, ela também produzirá cardos e abrolhos. O que é cardos e abrolhos? São as plantas espinhosas que crescem mais rápido que a boa semente, sufoca. E sufoca. Lá na parábola que Jesus falou sobre o bom semeador, ele disse, numa explicação sobre a semente que caiu numa terra lá que tinha espinhos, ele diz assim, os espinhos cresceram e sufocaram e matou a boa semente, se tornou infrutífera. Então você pode ver um monte de ervas daninhas, um monte de coisas que cresce, tudo para concorrer com a boa semente, para que a boa semente não se desenvolva como deveria se desenvolver. A terra vai produzir cardos e abrolhos, olha lá. Produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Olha lá, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então é uma vida inteira para você comer. Do suor do teu rosto comerás o pão, o trabalho, né? E o que vai acontecer no final? Até que tornes a terra, você vai morrer. Pois você foi tomado da terra, o homem foi feito do pó da terra. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Tudo isso para te explicar, o que nós temos em mente? Que justiça de Deus que Paulo está falando lá em Romanos 1, 16, 17. Então, agora vamos um pouquinho lá para Romanos mesmo, nós vamos passar por Romanos nesses versos mais lá para frente. Olha lá o que Paulo fala da raça humana em Romanos. Romanos capítulo de número 3. Para mostrar o que a raça humana se tornou, né? A raça humana se tornou isso. Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito. Agora Paulo vai descrever o que é a raça humana, o que é aquele pecado de Adão, o que cada um se tornou. Como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Agora olha aqui como é forte isso. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O que Paulo está dizendo? Que todos se extraviaram. Toda a raça humana se extraviou, todos se extraviaram e juntos se tornaram inúteis. Então, na ótica de Deus, quando ele olha para o homem caído, o homem terráqueo, perdido, todos se tornaram inúteis. Na ótica de Deus, todos se tornaram inúteis. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntos se tornaram o quê? Totalmente inúteis. Então essa raça humana toda é uma raça inimiga de Deus, estragada pelo pecado, está com o vírus do pecado. A terra está debaixo de maldição. Está tudo corrompido, todo ser humano é corrompido. E uma coisa que nós temos que entender é que o homem não tem condições por si próprio, por esforço próprio, ou por meio de religião, ou por meio de alguma obra, seja lá o que for, de sair dessa condição. É perda total. Perda total, é PT, né? O carro bate,
acabou com o carro, é PT, perda total. É isso que é o planeta. É isso que é a raça humana, perda total. E o homem não tem condições de sair dessa situação. O homem não tem, ele pode ser religioso, fazer um monte de obras bonitas, se esforçar, mas ele por si só não tem condições de mudar essa situação. Por isso que ele está condenado. Está bem claro isso na sua mente? Estamos indo? Então, aí Deus dá a lei. Por que Deus dá a lei? Vamos lá, Deus dá a lei para trazer essa situação para fora. Aí mesmo em Romanos, capítulo de número 7, vamos ver o que Paulo fala, porque a lei foi dada. Romanos 7:7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então o que Paulo está explicando? Aí Deus dá a lei. Por que Deus deu a lei? Deus deu a lei para revelar esse estado caído do homem, para revelar esse mundo corrompido, para revelar a natureza humana impossibilitada de agradar a Deus, para mostrar a deteriorização de toda a raça humana, de todo ser vivente que existe na terra, para que nós entendamos o que é o pecado, o que é maldita será a terra, né? A terra estará debaixo de maldição. Está claro isso na sua mente? Então, porque a lei foi dada para trazer para fora a natureza humana e mostrar o estrago que a coisa chamada pecado causou no planeta e no ser humano, e que o ser humano é inútil, está condenado, ele é totalmente inútil, ele não entende, não busca Deus por meios próprios. Está claro isso? Então, pastor, qual a condição do homem? Condenação. Condenação. Não tem como sair disso. Mas aí o que Deus vai fazer? Deus ama o homem. Ele quer tirar o homem dessa situação. Olha, isso aqui é evangelização. Deus ama, Deus amou o mundo, amou esse homem, esse ser caído de tal maneira que ele fez o quê? Deu seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que acreditar no filho não pereça, não se estrague, não se perca, mas tenha a vida eterna. Então, porque Deus amou, Deus quer salvar esta criatura, esse ser que está debaixo dessa maldição, dessa condenação. Sabe que ele é incapaz de resolver o problema por si mesmo. Então, Jesus Cristo vem ao mundo. Ele vem ao mundo, ele vem pagar o preço por tudo isso que entrou por Adão. Por isso que Jesus Cristo é chamado na Bíblia, em Coríntios 15, de o segundo Adão. Então o que ele vem fazer? Ele vem e vai tirar, e vai cumprir, e vai pagar, e vai resolver o problema de tudo que entrou pelo primeiro Adão. Então ele vai vir ao mundo. Quem é Jesus Cristo? É Deus que se fez carne, que assumiu um corpo humano, um corpo sem pecado. A carne dele não era essa carne estragada que você tem. Ele não tinha essa carne caída, porque senão ele não poderia ser o Cordeiro de Deus perfeito. O sacrifício feito por ele não seria aceito por Deus. Então ele nasce aqui nesse mundo, um homem perfeito, um Cordeiro perfeito, sem nada de contaminação de Adão. Uma carne impecável que nunca vai pecar, uma carne perfeita. E o que ele vai fazer? Ele vai resolver o problema que o primeiro Adão trouxe para dentro do planeta. Ele vem aqui mudar a situação. Como que ele vai mudar a situação? Ele vem para ser o sacrifício perfeito, que vai dar condições de Deus libertar o homem de tudo aquilo que entrou por Adão. Quem só gosta de campanha para alcançar a vitória, não interessa para ele o que eu estou te dizendo. Ele vai detestar isso, mas quem entende o Evangelho vai saber o que eu estou dizendo. Então, como o homem não pode sair dessa situação, Deus vem em forma de homem. Ele vai para a cruz, ele vai pagar o preço da redenção, da saída do homem dessa situação. Para quem que ele vai pagar o preço? Para Deus. Ninguém deve nada ao diabo. Para quem eram os sacrifícios que eram feitos? Para Deus.
Então Jesus Cristo, que é Deus, ele vem em forma de homem, e ele vai pagar como homem para Deus a dívida que tudo que entrou por Adão e entrou no mundo, ele vai quitar isso na cruz. Está bem claro o que eu estou te dizendo? Não tem outra forma, não tem outro meio, não tem outra condição de ser feito isso. Por mais religioso que o homem possa ser, se não for por meio da cruz, não tem como ele sair dessa situação. Foi por isso que João Batista, vamos lá para João agora. João Batista, ele faz essa declaração quando ele vê Jesus. Quem era João Batista? O que batizava. Mas João Batista, o pai dele era o Zacarias, era sumo sacerdote. O pai dele fazia aqueles sacrifícios no templo e conhecia tudo sobre o que o sacerdote e a religião judaica fazia ali dentro. E ele instruiu João Batista. João Batista não era alguém ignorante da lei. Apesar do ministério dele ser bem diferente, ele vivia no deserto, o pai dele era sacerdote e contou tudo para ele o que acontecia. Os sacrifícios, a questão do pecado, os animais que eram mortos, o sangue derramado, as ofertas, contou tudo para ele. Então João Batista é alguém que conhece o que o sacerdote fazia no lugar santo, conhece a lei, conhece tudo aquilo do Velho Testamento, porque o pai dele ensinou ele era sacerdote. Agora, quando ele vê Jesus, João 1:29, quando ele vê Jesus, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é muito significativo. Então o que Jesus veio fazer ali na cruz? Ele veio tirar tudo que entrou por Adão. Ele tirou ou não tirou? Tirou. Mas é que nem a Covid, a pessoa ficou curada da Covid, mas fica um monte de sequelas. Me dá dor aqui. Eu estava lendo que palpitação no coração, pessoas que sararam da Covid, mas ficaram com palpitação no coração. A Covid foi embora, mas deixou um rastro de cansaço, de fraqueza física, de palpitação no coração. Alguns estavam esquecendo as coisas facilmente. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tirou ou não tirou o pecado na cruz? Tirou, definitivamente. Mas as sequelas da destruição que entraram por Adão permanecem até os dias de hoje aí, nesse processo todo do nosso planeta. É por isso que eu quero falar isso em tom bem forte, que nós estamos esperando o Senhor Jesus Cristo na sua vinda, sermos arrebatados, levados desse planeta para um novo céus e nova terra, onde existe justiça, onde existe a verdade, onde não existe mais pecado. Porque as sequelas do pecado estão aí. Mas ali na cruz, tudo que entrou por Adão, Deus pôs um fim. As maldições, tudo acaba ali. E dali para frente Deus estabelece a nova aliança, o novo testamento, o evangelho da graça de Deus no sangue de Jesus Cristo. Começa-se tudo novo, a nova criação, surge a igreja. E o fim da velha aliança definitivamente. Então, o único meio era o que Cristo tinha que fazer e fez na cruz, para poder libertar o homem dessa situação. Mas você pode perguntar: pastor, o senhor está meio perdido aí, está falando, e a justiça que o senhor está... Eu quero ver essa justiça que Paulo está dizendo ali em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Visto que a justiça de Deus se revela aonde? No Evangelho. Que justiça de Deus é essa que se revelou no Evangelho? Então agora, nós que cremos em Jesus Cristo, a pessoa quando crê em Jesus Cristo de todo o coração, ela crê de todo o coração, não é aceitar Jesus. Eu nunca vi ninguém no Novo Testamento: levanta a mão, eu venho como estou. Não tem apelo. Não tem apelo, esse negócio de levantar a mão, fica cantando aquela música bonita no final. Vem para frente, olha, se você morrer, você vai perder a salvação, venha como está. Olha, não está vindo, você que trouxe o visitante, pega na mão dele. Toda essa parafernália não tem nada a ver com isso no Evangelho. Isso é tudo a igreja que
que quer substituir a operação do Espírito Santo, então ela cria um monte de estratégiazinha, um monte de coisinha para atrair. É a estratégia da cabeça humana, a estratégia do homem. Então agora, porque a gente descobre que muitas pessoas que falavam que criam, no decorrer dos anos elas provam que nunca acreditaram. Então agora que eu crio de todo o meu coração em Jesus Cristo, o que vai acontecer comigo? Essa justiça da cruz me é imputada. Agora que eu creio de todo o meu coração naquilo que Cristo fez na cruz, então Deus olha para mim, esse aí creu, nasceu de novo, está na nova aliança. Então ele foi justificado, ele não tem mais culpa, porque ele creu que a culpa foi tirada. Porque ele creu que as maldições foram tiradas, porque ele creu que a condenação foi tirada, ele crê que tudo se encerrou na cruz. Então agora ele passa a ser uma pessoa justificada, sem culpa, sem condenação, sem maldição, sem diabo, sem morte. Ele já tem a vida eterna dentro do espírito dele. Essa é a justiça que vem por meio do Evangelho. Então, antes da cruz, condenado, tudo cheio de culpa, creu em Jesus Cristo, passou pela cruz. Se cumpre a justiça de Deus porque você creu. Então agora Deus olha para você e vê você sem culpa, sem condenação, sem maldição, eliminou o diabo da sua vida, você é salvo, liberto do império das trevas, foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus, você está em Cristo numa nova dimensão, você foi justificado. Foi Adão que foi o culpado, não fui eu. Eu não estava lá diante do fruto, não perde esses detalhezinhos. Eu não estava lá diante da árvore do conhecimento do bem e do mal e decidi, não, eu não vou comer. Eu não tive essa oportunidade. Eu vim nascer séculos e séculos e séculos depois desse acontecimento. Eu não tive a oportunidade de estar lá e não comer, e eu me decidi, Adão decidiu por mim. E eu já nasci estragado por causa de Adão. Mas agora, sem fazer nada, eu crendo em Jesus Cristo. Então agora vai se cumprir a justiça de Deus na minha vida. Deus vai me imputar tudo aquilo que Cristo conseguiu na cruz por mim. De sorte que agora, nós que cremos em Cristo e somos a igreja, nós não estamos mais debaixo de condenação. Não estamos mais debaixo de maldição da lei. Não estamos mais debaixo da lei. Fomos libertos da lei. Nós fomos inocentados, perdoados, justificados. Por quê? Porque eu fiz alguma coisa? Não, eu não alcanço a justificação porque eu fiz alguma coisa. Vamos ler lá Gálatas 2,16. Vamos lá, Gálatas 2,16. Para você entender isso que nós estamos falando. Eu estou falando mais ou menos por cima, porque nas próximas lives eu tenho que entrar nisso tudo de novo. Então, Gálatas 2,16, verso 16, olha lá. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido, acreditado em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. O que Paulo está dizendo? Que não é por obras nenhuma, não é por obras da lei, não é por algum feito que eu possa praticar, que eu vou alcançar essa justificação. Não está no poder do homem alcançar a justificação. Você pode sair com um monte de marmitex todo dia à noite debaixo da ponte e dar comida para essa gente. Faça isso se puder, é bom. Mas isso não tem o poder de me justificar. Não existe nada que uma pessoa possa fazer que lhe dê condições de ser justificada diante de Deus. Não é por obras, não é por jejum, não é por campanha, não é por frequência na igreja, não é porque eu subi no monte, não é por oferta, não é por dízimo. É impossível para o homem alcançar essa justiça de Deus. Ele não pode produzir essa justiça de Deus. Agora, quando ele crê em Cristo de todo o coração, então o próprio Deus o justifica.
o torna um verdadeiro filho, liberto, perdoado, sem maldição, sem diabo, sem condenação. Essa é a justiça que Paulo está dizendo. Não me envergonho do Evangelho. Eu sei que o Evangelho, e convém dizer isso, o Evangelho não é Velho Testamento, não é. Evangelho não é pregar Velho Testamento, tudo aquilo é história do povo judeu, bonito. Você quer saber sobre a cultura judaica? Lê Velho Testamento. Quer saber a história do povo judeu? Lê o Velho Testamento. Então lá está tudo que eles comiam, que era proibido comer, as roupas que eles tinham que pôr, os rituais religiosos, as festas que eles tinham que fazer, a lei que eles tinham que guardar. Quando desobedecia, Deus descia a lei em cima deles. Quando obedecia, Deus passava a pomada para curar. Quer cultura do judaísmo? Vai lá para o Velho Testamento. Tudo muito bom. Mas Evangelho não é Velho Testamento. Eu falo isso sem medo de errar. Né? As pessoas têm dificuldade de aceitar isso. O Evangelho começa depois da cruz. Pregar muralha de Jericó não é pregar Evangelho. Vou pregar Evangelho. Abra lá em Josué. Vai pregar Evangelho. Vai pregar judaísmo. Então Paulo fala, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa quem. A justiça de Deus, isso que nós estamos falando, se revela no Evangelho, foi revelado no Evangelho, ela vem através da cruz. Então, agora eu que creio em Jesus Cristo, olha, isso é coisinha de história de criança. Deus olha para mim e não mais me vê aquele pecador antes da cruz, não mais me vê condenado, não mais me vê escravizado, cheio debaixo de maldição. Ele não mais me vê, por quê? Porque ele não pode negar aquilo que aconteceu na cruz. Se ele levou tudo isso e aconteceu verdadeiramente na cruz, como é que ele pode me ver antes de todos esses acontecimentos? Então, como é que Deus me vê agora? Aí você se olha, se você se olha para você, eu olho para mim. De vez em quando eu falo assim comigo mesmo, Deus, o Senhor é muito paciente. Como pode um defeituoso desse? O Senhor olhar para mim e me ver em Cristo, me ver aperfeiçoado. Como é que pode? Se eu fosse Deus, eu ia me enforcar. Mas como eu não sou Deus, né? Vocês estão entendendo? Aí você olha o que você fala, as coisas erradas que vem na sua cabeça durante o dia, né? Fala, nossa, eu estou chique, essa carne aqui é uma coisa maligna. Como é que pode Deus olhar para mim e me ver sem culpa? Mas é assim que a obra de Cristo fez para você. Deus sabe que você está preso no corpo de carne, e enquanto você estiver nessa carne, você vai ser defeituoso todo dia, não tem como não ser. Mas Deus não leva mais isso em consideração. Quer dizer, pastor, que eu posso fazer tudo errado? Não. Você tem que fazer tudo que é certo, porque você é um filho de Deus. Um filho de Deus não tem que ser um mentiroso, um explorador, adúltero, maligno. Entende? Não, o filho de Deus tem que produzir um bom fruto. Mas não é pelo bom fruto que eu sou justificado. Eu sou justificado pelo fruto da cruz. Então, quando Deus olha para mim e para você agora, Ele vê uma pessoa perdoada, inocentada, sem maldição, sem diabo. Você acredita nisso? Sem demônio, não tem demônio na tua vida. Uma pessoa sem culpa, inculpável. Agora, por que Ele me vê assim? Porque ele se apoia no sangue derramado na cruz, no perdão que Cristo alcançou para cada um de nós. Não é? Vamos supor que você tem a dívida, lá venho eu com a dívida. Você deve R$1 milhão, não tem com que pagar, está condenado, vai ser preso por causa disso. Vem alguém, paga por você, te liberta dessa escravidão. A dívida, depois que paga, não existe mais. Foi o que Cristo fez. Se Ele pagou o preço do meu pecado, porque Ele vai me imputar uma coisa pela qual Ele já pagou, Ele removeu na cruz. Então nós não somos mais aquele pecador. Nós somos salvos, somos igreja, defeituosos. Essa é a justiça de Deus. Não seria Deus injusto? Não foi eu que comi do fruto. Eu nem vivi, eu nunca vi Adão, só tenho informações pela Bíblia dele. Agora eu nasci. 3, 4 mil anos depois, e Deus vai me condenar por uma coisa que eu não fiz.
por aquilo, ele vai me condenar por aquilo que aquele indivíduo lá 5.000 anos atrás fez e me estragou aqui no futuro. Deus seria injusto. Então, Deus vem, Cristo vem, na cruz ele resolve o meu problema e me justifica. E me justifica. Essa é a justiça da cruz. Isso é que o Evangelho mostra, que a maior parte das igrejas evangélicas não entende. Isso destrói essas igrejas cheias de proibições, não pode roupa, não pode, mantém o povo debaixo de um cativeiro destruidor. Acaba com a cabeça e com a vida deles. A graça de Deus destrói o legalismo dentro da igreja, destrói as proibições, destrói tudo isso e põe o povo de Deus numa linha de responsabilidade pessoal. Se fizer coisa errada, vai colher da carne. Se fizer coisa certa, vai ser abençoado. Então essa é a justiça de Deus. Agora ele não me imputa mais o pecado de Adão. O que veio por Adão acabou na cruz. Quando Deus olha para mim agora, ele me vê diante da justiça de Cristo, justificado. Justificado. Você entende isso? Faz assim, ó. A justiça que vem da cruz está sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida de todos quantos vão nos assistir e ouvir pelo YouTube. Essa é a justiça de Deus, não é a justiça do homem. A justiça do homem quer te condenar. A justiça religiosa quer te pôr no inferno o tempo todo, quer te cobrar, quer te explorar, põe medo, põe trauma, põe o diabo na tua vida. A justiça da cruz que vem de Deus nos libertou de tudo isso. E quando Deus olha para nós, Ele nos olha através da justiça da cruz e nos vê o quê? Inocentados. Fala assim, amém. Então vamos terminar esta palavra por aqui, em nome de Jesus.